Capítulo 5. Sorte e azar existem. O quinto passo para uma vida extraordinária é criar a própria sorte. Você deve estar se perguntando: sorte e azar existem? Eu posso criar a minha própria sorte? Sim, e eu digo com toda a convicção do mundo: sorte e azar certamente existem e não são aleatórios, não vêm ao acaso. Sorte significa probabilidade e as pessoas podem ter boa ou má sorte. Assim, eu faço um convite. Vamos mudar a nossa sorte, criar e produzir uma boa sorte. E por que estou fazendo esse convite? Porque acredito que podemos mudar a probabilidade dos acontecimentos em nossa vida e fazer acontecer mais coisas boas e muito menos coisas ruins. Sim, acredite, nós podemos mudar nossa sorte. Quando olho para a minha vida de anos atrás, lembro que quando chegava ao final do ano, sempre me perguntava o que de ruim aconteceria no ano seguinte. E naquela época, quando uma coisa podia dar errado, ela certamente dava errado. E até as coisas que tinham tudo para dar certo, acabava dando errado. Dia após dia, eu me perguntava: o que eu fiz para ter tanta má sorte? Por que tudo dá errado para mim? Será que você se pergunta isso? Será que você também se sente uma pessoa azarada? Acredite, nós criamos a nossa sorte e assim como criamos o nosso azar. Eu posso iniciar essa explicação citando passagens bíblicas. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Sofonias 2, capítulo 2, verso 7. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos. Sofonias, capítulo 3, verso 20. O que esses versículos dizem é a verdade. A nossa sorte pode ser restaurada. E é exatamente isso. Deus muda a nossa sorte, trazendo o bem e não o mal. Também é possível encontrar explicação para ter sorte ou azar na ciência, mais especificamente na física quântica. Essa área de estudo afirma que quem cria a realidade é quem a observa, ou seja, a forma como as pessoas enxergam o mundo ao seu redor determina os acontecimentos que elas viverão. A física quântica também afirma que não existem propriedades objetivas na matéria que independam da mente do observador. Logo, a matéria, a realidade concreta, depende de quem a está observando, do ângulo em que a pessoa decide focar. Para que você entenda melhor, vou explicar a teoria e os experimentos quânticos. Foram feitos vários experimentos que consistiam no seguinte: colocava-se uma pessoa com observador 1 atento a um elétron específico de um átomo. Esse observador enxergava esse elétron numa órbita específica, de um ângulo específico, isto é, numa posição específica que vamos chamar de posição A. Nesse mesmo instante, o observador 2, observando o mesmo elétron A, via-o em outra posição, em outro ângulo. E veio um terceiro observador, o observador 3, observando naquele mesmo instante o mesmo átomo e o mesmo elétron. E mais uma vez, aquele mesmo elétron A estava em outro local do átomo. E assim ele fez repetidamente. E todos os observadores, ao mesmo instante, olharam para o mesmo elétron e viram aquele mesmo elétron A em posições diferentes, porque eles estavam em ângulos diferentes, né? A questão é: como pessoas diferentes olham para a mesma matéria, ou seja, para a mesma realidade, e veem coisas diferentes? Então,
Quem determina a realidade? A própria realidade ou quem a observa? Cada vez que um observador olhava para o átomo e via o elétron em locais diferentes, ele estava vendo a matéria de modo diferente. Em outras palavras, estava vendo uma nova realidade. E nós já entendemos que quem controla a matéria e a realidade é a própria pessoa que as observa. E essa é a vida de nós, observadores. Nós estamos criando nossa sorte, criando nosso azar, criando nossa realidade, criando nossa própria vida. Todo tempo alguém me pergunta: Paulo, como eu crio minha vida? Como eu crio minha realidade? Como eu crio um ambiente de sorte ou um ambiente de azar? Na verdade, você já está criando sua sorte, seu azar e sua realidade. Tudo que o rodeia já é fruto da maneira como você observa o mundo a seu redor. Na prática, você, observador, não percebe o mundo como ele é. Você percebe e cria o mundo assim como você o vê. Reiterando, eu não vejo o mundo como o mundo é. Eu vejo o mundo como eu acredito que o mundo é, ou seja, através das minhas crenças. Esse é o X da questão. Quando, por exemplo, eu falo dos meus filhos, não estou falando dos meus filhos, estou falando de como vejo meus filhos. Quando falo da minha esposa, não estou falando da minha esposa, estou falando de como vejo e percebo minha esposa. Quando falo do Brasil, eu não falo do Brasil, falo como eu percebo e creio que o Brasil é. Lembre-se, você e eu vemos o mundo pelas lentes de nossas crenças, e são elas justamente os óculos através dos quais percebemos e criamos o mundo ao nosso redor. Citando a Bíblia novamente, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6, 22, 23. Se eu vejo as coisas de uma maneira positiva, tudo é bom. Se eu vejo o mundo de uma maneira negativa, tudo é ruim. Mais uma vez, eu crio a realidade. Vou contar uma história para você. Certa vez, um sábio estava na entrada de uma cidade e ali apareceu um viajante. Ele olhou para o sábio e perguntou: como é essa cidade em cuja entrada você está parado? E o sábio perguntou de volta: por que você quer saber, meu filho? Porque estou procurando uma nova cidade para morar. Ao que o sábio perguntou: por que você quer morar em outra cidade? O viajante respondeu: porque a minha cidade só tem pessoas de mau caráter, desonesta. Os pássaros são feios, o tempo é nublado, é uma cidade horrível e sem prosperidade. Eu não quero mais viver lá. E o sábio disse: meu filho, parece que você está descrevendo exatamente essa cidade em que eu moro. As pessoas aqui também são desonestas e mau caráter. Os pássaros são feios, o céu é nublado, não há prosperidade. E o viajante disse com grosseria: não quero ficar pior do que já estou, então vou para um lugar melhor. E saiu procurando outra cidade. No dia seguinte, outro jovem que passava na frente daquela cidade perguntou ao sábio: meu senhor, poderia me dizer como é essa cidade onde o senhor está parado à porta? E o sábio respondeu: por quê, meu filho? Ao que esse segundo viajante disse: porque estou procurando um novo lugar para morar. E o sábio curioso indagou: por que você está nessa procura? Então o jovem respondeu: a minha cidade é maravilhosa, tem pessoas maravilhosas, crianças educadas, casais amorosos, velhos sábios e condescendentes. É uma cidade próspera e linda, só que é uma pequena cidade, pequenina, e o meu negócio cresceu muito. Meu irmão ficou tocando meu negócio lá e eu busco expandi-lo. E por isso estou procurando uma cidade linda de pessoas felizes, onde eu possa prosperar, uma cidade alegre e próspera, de pessoas maravilhosas. E o sábio disse: meu filho, parece que você está descrevendo exatamente a minha cidade.
Aqui é um lugar lindo, próspero, de pessoas maravilhosas. Não é muito grande, mas é uma cidade de muita riqueza. E o rapaz disse: pois é aqui mesmo que eu quero morar, e entrou feliz naquela cidade. Ao lado do sábio, o menino observou atento as duas situações e, intrigado com a diferença das respostas do sábio, perguntou: por que o Senhor deu respostas tão diferentes? Resolveu começar a mentir? E o sábio disse: não, meu jovem, aonde quer que as pessoas vão, elas vão enxergar fora delas o que já existem dentro delas. Por isso, tudo que falei aqui foi a mais pura verdade. Não importa aonde o primeiro rapaz vá, ele sempre verá o pior do mundo. Mas esse rapaz que chegou hoje, que só observa o melhor das pessoas e do mundo, sempre encontrará o melhor aonde quer que vá. É por meio das crenças e dos modelos mentais elaborados ao longo de nossa vida que construímos o nosso mundo de possibilidades. Então, se você quer mudar a sua sorte, mude suas crenças. E dessa maneira você não apenas verá um mundo diferente, mas também criará uma nova forma de viver. E aí você pode me perguntar: como eu mudo as minhas crenças? Sinceramente, eu aconselho a praticar o método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo e também detentor de ferramentas poderosíssimas para reprogramação de crenças. Enquanto isso, vou dar uma resposta mais simples. A primeira coisa a fazer quando se quer mudar crenças é entender a matriz de geração de crenças, que pode ser observada na imagem a seguir. Vou mostrar aqui, ó. Nessa imagem aqui. Então, vamos lá. Primeiro, entendemos que tudo que eu comunico produz um padrão de pensamentos. Assim, se eu comunico tristeza, naturalmente vou produzir um padrão de pensamentos e diálogos internos de tristeza na minha mente. Seguindo o mesmo caminho neural, esses pensamentos de tristeza produzirão sentimentos na mesma estrutura e padrão de tristeza. E se eu mantiver a comunicação de tristeza, reforçarei os pensamentos tristes, que culminarão em sentimentos de tristeza. Essa sequência neural termina na produção de crenças. E, como já sabemos, nós não vemos o mundo como ele é, e sim como nossas crenças são. Ao comunicarmos tristeza, pensamos coisas tristes e nos sentimos tristes, e assim formamos uma trilogia neurológica que produz crenças de tristeza, vitimização e derrota. É evidente que nossas crenças vêm do que comunicamos, pensamos e sentimos, mas o start original está na comunicação. Se você não freia, não controla, não conduz a sua comunicação, não controla a sua maneira de pensar, controla muito menos sua maneira de sentir. Obviamente, quem não controla a própria fala em atos, palavras e ações, não controla as próprias crenças. Então, eu quero lhe dar a dica de $1 milhão. Quer mudar as suas crenças? Cuide da sua comunicação o tempo todo para que seus pensamentos e sentimentos estejam sob controle e alinhados com a realidade que você quer. Para ter uma vida extraordinária, use suas palavras para produzir pensamentos, sentimentos e crenças de vitória. Agora vamos aos exercícios. Sem censura e com verdade. Na coluna à esquerda, faça uma coluna assim, 2 colunas. Na coluna da esquerda, liste frases que você costuma usar no dia a dia e que não tem criado a realidade desejada. À direita, liste a frase correspondente que você se compromete a falar a partir de agora. Aí você vai fazer assim, ó. Tá vendo? 2 coisas. Aqui, você vai colocar, aqui, ó. Frases vitimizadoras. Exemplo: hoje meu dia será lotado e difícil. Entendeu? Aqui, ó. À esquerda, né? Frases vitoriosas. Hoje meu dia será muito produtivo e tudo se resolverá da melhor maneira. Então, frases negativas e frases positivas.
E assim terminamos o 5º capítulo.